E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Yu-Gi-Oh! É um dos jogos de cartas mais famosos do mundo e que você provavelmente deve ter assistido quando passava na televisão aberta há uns anos atrás. E mesmo o anime não sendo muito violento, ele fazia um grande sucesso no Japão e até mesmo aqui no Brasil, sendo lembrado até hoje. Porém, o caso que eu vou contar hoje é um caso muito triste. Eu vou contar de que como Yu-Gi-Oh! Influenciou a crianças a cometerem suicídio. Como nesse vídeo eu vou tratar de um assunto muito pesado, provavelmente o YouTube vai ferrar muito com o alcance desse vídeo. Então, para me ajudar, deixa o like logo no começo do vídeo para ajudar na divulgação. Então, o meu nome é Jerry e esse é meu canal. Como eu tinha dito no começo do vídeo, Yu-Gi-Oh! É uma série muito famosa. Só que há uns 15, 20 anos atrás, ela era muito gigante, famosa em vários países. O ano era 2003 e uma empresa chilena de televisão chamada Mega transmitia Yu-Gi-Oh! No horário de meio-dia até 1 hora da tarde e fazia muito sucesso. E uma dessas pessoas que assistia Yu-Gi-Oh! Era Patrício Mieres, que era um garoto de apenas 13 anos. Ele era um fã fanático de Yu-Gi-Oh! Ele não hesitava em gastar suas economias para comprar as cartinhas falsas no mercadinho, além de jogar muito com seus amigos. Em uma manhã, no dia 23 de setembro daquele ano, Patrício estava muito feliz, pois tinha conseguido uma das cartas mais raras do Yu-Gi-Oh! Era uma carta de 10.000 pontos de ataque, e era uma carta falsa que ele tinha comprado no mercadinho ali da esquina. Ele estava muito feliz. Tirando essa felicidade excessiva que ele estava tendo, não tinha nada de anormal com o garoto. Pelo menos era o que os pais deles achavam. Então ele foi pro quarto dele para ficar admirando a sua nova carta. Só que se passaram algumas horas e o pai e a mãe dele acharam estranho que ele não tinha saído do quarto. Então resolveram ir lá no quarto dele. Só que quando entraram, viram que ele não estava lá no quarto dele. Além das suas cartas estarem espalhadas pelo chão, o que era bem estranho, já que ele cuidava muito bem das suas cartas. Então eles resolveram procurar no banheiro do quarto do Patrício, talvez ele estivesse tomando banho lá. Só que quando entraram no banheiro, eles tomaram um grande susto. Eles encontraram o Patrício pendurado em cima de uma corda do banheiro. Os pais rapidamente chamaram o pronto-socorro e a polícia, mas já era tarde demais. O garoto já estava sem vida e parecia que ele já estava lá há muito tempo. Os pais deles juraram de pé junto que ele não tinha nenhum motivo para poder tirar a própria vida. Por que ele faria uma coisa dessa? Não parecia ser acidental. Então, após muita investigação, eles resolveram perguntar para alguns colegas de escola do Patrício. Os colegas disseram que circulavam rumores em que Yu-Gi-Oh! Existia 13 crianças que se enforcavam e ressuscitavam para recuperar seus poderes. Em entrevista a um jornal daquela época, o pai do Patrício, ele disse as seguintes palavras, abre aspas: "Nesta série há um personagem que se enforca e depois ressuscita com mais poderes e é o que o meu filho tentou imitar. Acho muito preocupante porque muitas crianças carregam essas cartas e acho que é preciso fazer alguma coisa porque são má influência." Mesmo com o relato do pai e dos amigos de Patrício, o caso foi descrito como suicídio infantil acidental e o caso não repercutiu muito. Em paralelo a esse caso, tinha Camilos Reis, de apenas 9 anos, que também assistia muito Yu-Gi-Oh! Ele era um garoto muito gentil, carinhoso, além de também ser um bom aluno e tirar muitas notas boas na escola. No dia 10 de outubro, ainda em 2003, a mãe de Camilo, Elizabeth, estava aprontando seu filho para levar para a escola. A aula dele começava às 9 horas da manhã. Só que antes que pudesse levar seu filho para a escola, ainda eram 7h30 ainda da manhã, ela recebeu uma ligação do seu patrão que precisava dela urgentemente para resolver alguns problemas domésticos, porque ela era uma empregada doméstica e assim que ela ganhava vida. Então ela deixou seu filho em casa, dizendo para ele que quando fosse 8h30, viria alguns colegas de classe para poder levar ele para a escola, já que normalmente ele ia para a escola com seus amiguinhos da escola. Então ela deixou seu filho sozinho em casa, algo que ela não fazia, mas sabia que podia confiar no seu filho. Só que para o azar do destino, os colegas do Camilo, que eram para poder passar na casa dele para levar ele para a escola, eles não vieram. Então o Camilo estava com a casa praticamente só para ele. Então, né, como uma criança normal, o que é que ele ia fazer? Passar o dia todo assistindo televisão, até algum adulto chegar, já que ele não podia sair sozinho. Então muito tempo se passou, já era 1 hora da tarde, quando o irmão mais velho dele, o Shai, de 12 anos, ele chegou da escola. Então ele bateu na porta, só que ninguém atendeu. Ele bateu e ninguém atendia. Então ele resolveu olhar pela janela da casa para ver se tinha alguém em casa. Então, olhando pelas janelas, ele percebeu que o seu irmão estava em casa.
só que ele tava deitado no chão. Ele achou meio estranho, mas ele pensou que ele poderia estar dormindo ou tá brincando, sei lá. E foi e conseguiu entrar pela uma das janelas da casa. Não me pergunte como ele conseguiu invadir a própria casa dele. Quando ele foi lá no quarto do irmão, percebeu que algumas mangas da camisa estavam amarradas em volta do pescoço do Camilo. Então ele tirou, tentou reanimar, só que não estava adiantando nada. Então ele resolveu ligar para os pais dele, mas já era tarde demais. Então abriu uma puta investigação para a causa da morte. Esse caso teve muita repercussão. E a principal suspeita era Yu-Gi-Oh! Novamente. Em entrevista, a mãe dele, Elizabeth, disse o seguinte, abre aspas, ele não tinha motivos para fazer uma coisa dessas, talvez quisesse imitar aqueles personagens animados que viu. O pai dele, Moisés, também disse em uma entrevista, toda a culpa é desses desenhos violentos que ele viu e das cartas, a do Yu-Gi-Oh! Que ele tinha, sempre que podia ele ligava a televisão para assistir. Essas coisas mostravam muita violência, facas e mortes. Então foi descartado que o menor tivesse cometido suicídio, como se pensava inicialmente. Então os detetives que estavam investigando disseram que a causa era vício em programas infantis, violentos e jogos de luta. Em que o Camilo, tentando imitar o seu personagem favorito de Yu-Gi-Oh!, ele acidentalmente se enforcou. E esse caso estourou no Chile, porque tinha se passado 17 dias desde a primeira morte, que foi a morte do Patrício. E agora teve outro caso de suicídio infantil em menos de um mês, 17 dias depois do primeiro caso. Teve muito debate na época, tanto que tiveram que tirar Yu-Gi-Oh! Da programação. E vocês pensam que as coisas não poderiam ficar pior? Aconteceu uma coisa que piorou a situação, digamos assim, que foi o terceiro caso. Feito de maneira anônima, um pai de uma criança, ele informou que o filho dele de 8 anos tentou fazer a mesma coisa que os outros dois garotos, que era se enforcar. Só que, felizmente, o pai dele conseguiu impedir que tal tragédia acontecesse. E depois disso ele falou que o filho dele está agora tendo um tratamento psicológico e que ele não queria revelar a identidade da criança. Mesmo tirando o Yu-Gi-Oh! Da programação, eles queriam algum pronunciamento da Mega, que era a emissora de televisão que passava Yu-Gi-Oh! Então eles se pronunciaram, colocaram um comunicado público, na qual eles descartam todas as acusações. Falaram que não tinha embasamento científico algum e que a série passava em mais de 100 países e não tinha nenhum desses problemas. Eles também falavam que se eles continuassem com essas acusações, eles iriam processar. Também eles tentaram ir atrás da Nickelodeon, que também era um canal a cabo, que passava Yu-Gi-Oh! Só que eles não quiseram se pronunciar. Como esse caso aconteceu em 2003, tem poucos relatos do que aconteceu, mas dizem que Yu-Gi-Oh! Lá foi banido por muito tempo. Mas aí vocês me perguntam, já existe mesmo um personagem de Yu-Gi-Oh! Que se enforcou e depois ressuscitou com mais poderes e que ele tem a ver com tudo isso? A resposta é sim e não. Deixa eu explicar. Em Yu-Gi-Oh! 5Ds existe esse personagem que se chama Bomber. E ele se mata, se enforcando. E depois de algum tempo ele se ressuscita com muito mais poderes. Só que tem um probleminha. Yu-Gi-Oh! 5Ds é de 2008 e esse caso só aconteceu em 2003. E naquela época não existia nenhum tipo de personagem com essas características. E vocês, comenta aqui embaixo. Vocês acham que Yu-Gi-Oh! Pode fazer as pessoas tirarem a própria vida? Pra mim eu acho que não, mas eu quero saber a opinião de vocês. Bora fazer um debate aqui nos comentários sobre os perigos das séries infantis influenciar a cabeça das crianças. Então, valeu, falou!